A maneira com que surgiu o conceito de estresse traz um ensinamento a respeito de como é importante a gente olhar para os aspectos psicológicos de sintomas físicos. Eu vou explicar. Lá na década de 30, Hans Selye era um endocrinologista e ele trabalhava na Universidade McGill. Um outro cientista da Universidade McGill havia descoberto uma substância no ovário e ninguém sabia ao certo para que servia aquela substância. Hans Selye viu ali uma oportunidade para se consagrar como cientista e aplicou essa substância em ratos para identificar depois de um tempo quais eram as consequências daquela substância naqueles ratos. Depois de um tempo, ele foi ver os ratos e eles estavam com glândulas adrenais aumentadas e úlceras peptídicas. Ele ficou muito feliz com essa descoberta, achando que seria algo que revolucionaria. Ele descobriu uma substância que causava úlcera. Só que, como todo bom cientista, Hans Selye também tinha um grupo controle. Grupo controle era um grupo em que ele não aplicava a substância. Esses ratos do grupo controle apresentaram, depois de um tempo, as mesmas alterações. Glândulas adrenais aumentadas e úlceras peptídicas. Isso foi uma ducha de água fria para o Hans Selye. Muitos cientistas teriam encerrado a carreira naquele momento. Hans Selye não fez aquilo. Ele ficou pensando o que será que deve ter causado essas alterações nesses ratos. Uma coisa que eu não contei para vocês é que o Hans Selye, além de cientista genial, ele também era um tanto desastrado e ele derrubava os ratos escapavam da gaiola, ele saía correndo atrás dos ratos, ele fazia barulho no ambiente em que os ratos estavam. E aí o que estava acontecendo então naquele momento é que o Hans Selye estava estressando os ratos. Ninguém usava esse conceito ainda na época, mas o que estava acontecendo era isso. E aí então Hans Selye começou a aplicar estressores para ver se realmente era essa a causa do aumento da glândula adrenal e das úlceras nesses ratos. E realmente isso acontecia. Aí ele chegou ao conceito de síndrome de adaptação geral, porque independente do estressor que ele aplicava, as mudanças fisiológicas eram a mesma. Depois ele chegou ao conceito de estresse, um conceito que a gente usa até hoje. Então pensa comigo. Se o Hans Selye não tivesse o grupo controle, talvez a gente nunca tivesse esse termo e a gente talvez até hoje pensasse que aquela substância era o que estava causando aquele problema nos ratos. Então, no nosso consultório, muitas vezes, a gente não tem um grupo controle para identificar o que realmente está acontecendo com o nosso paciente. E quantos profissionais de saúde não passam muito tempo investigando se tem uma substância em excesso ou faltando, se tem uma mudança estrutural, mecânica no corpo daquela pessoa que está causando sintomas. Não tem nada de errado nisso. É importante a gente tentar identificar as causas dos sintomas dos nossos pacientes. O meu recado aqui é: não percam de vista o contexto em que esse paciente vive. Não percam de vista a história desse paciente, porque ali pode ter várias respostas a respeito das causas e da influência que todo esse estresse que o paciente vive pode ter sobre os sintomas que ele sente. Tá dado o recado, um abraço, a gente se vê daqui a 2 dias no próximo vídeo.